Mas meninos, nós falamos da conquista, agora vamos começar a falar um pouquinho da colonização da América Espanhola. Vocês sabem, meninos, vocês estudaram agora no começo do ano sobre a colonização portuguesa. A colonização da América Espanhola, ela tem algumas similaridades em relação à colonização portuguesa, até porque são países muito próximos, né? Países que se originam mais ou menos da mesma matriz. Então, não é de se estranhar que haja pontos semelhantes e, portanto, nós vamos poder aqui fazer constantes analogias entre colonização portuguesa e colonização espanhola. O fundamental é saber que, nos dois casos, nós temos colônia de exploração. Tá? O modelo de colonização é colônia de exploração. Só que enquanto o Brasil levou algum tempo para começar a atrair a colonização, porque no Brasil você não tem ouro, não tem prata, porque Portugal está ainda mais interessado nas Índias. A Espanha, tão logo são conquistados os impérios Azteca, Maia e Inca, a Espanha já vai cair matando na América. Então os espanhóis já vão começar a colonizar isso aqui tão logo se dá a conquista, porque é muito dinheiro em jogo. O problema, meninos, é que eles não têm um modelo a seguir. Não tem um curso lá na faculdade, administração colonial, né? Não tem um modelo para eles seguirem. Um manual, eles vão ter que inventar, Nominato, o processo todo ele. Então é natural que eles deem umas cabeçadas no princípio. Assim como Portugal quebrou a cara com o sistema de capitanias hereditárias, a Espanha vai se ferrar com o tal do negócio dos adelantados, das capitulações e dos adelantados. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, feita a conquista, a preocupação da Espanha é como colonizar a América. Então vocês imaginam o tamanho desse território, as distâncias a serem percorridas, o grau de investimento necessário para o financiamento do processo colonial. Em princípio, a Espanha tenta dar um golpe, tenta dar fazer uma maracutaia, um negócio da China, para colonizar sem gastar nada. Tá? Ó, beleza, hein? Que beleza. A Espanha, em princípio, vai tentar adotar um modelo, digamos assim, milagroso, onde a colonização vai se processar e o governo espanhol em si não vai gastar um tostão. Olha que maravilha. É um sistema conhecido como capitulações e adelantados. Sendo a capitulação a área que o cidadão recebia e o adelantado o cara que vai receber a terra. Adelantado significa o que quer dizer mesmo, aquele que vem adiante, aquele que vai na frente, o adiantado. O que a Espanha vai fazer? A Espanha vai, digamos assim, é claro, gente, que eu estou simplificando isso aqui. A Espanha vai lotear a América, a Espanha vai dividir a América em partes e vai oferecer essa terra àqueles que se dispuserem a vir para cá para colonizar a área, tirando do bolso. Eu venho para cá como se eu arrendasse um pedaço da América, eu sou o adelantado, eu recebo uma capitulação, e aí eu tenho a obrigação de colonizar essa região, de gerar riqueza, de extrair riqueza e, obviamente, pagar o tributo devido à Espanha, catequizar os índios, realizar obras de infraestrutura. Eu tenho que eu tenho que cumprir uma série de obrigações. Em troca, eu vou ficar com uma parte do lucro que a Espanha, que é gerado pela colonização. Esse sistema se assemelha a quê? Capitanias hereditárias. Esse sistema, podemos imaginar esse sistema como um aparentado do sistema de capitanias hereditárias. Com a diferença que as capitanias fracassaram porque não atraíram os donatários. Aqui não falta quem queira vir, porque aqui tem ouro e prata. Por causa do ouro, exatamente, por causa do ouro, por causa da prata.
Só que aí a Espanha vai perceber um negócio muito depressa. E olha, gente, eu tenho que dizer isso. Infelizmente a gente tem que falar correndo, não dá tempo, né? Os adelantados, eles tinham um monte de obrigações. Nossa, catequizar o índio, fazer cafuné no índio, e dar beijinho no índio antes do índio dormir. Nossa, tanta coisa que tinha que fazer. Mas o fundamental é que você que vem para cá, você tem que ganhar dinheiro e pagar o tributo para a Espanha. Só que o sistema que foi montado, ele era um sistema altamente autônomo. Havia muito pouca fiscalização espanhola. E aqui nós estamos falando de grandes riquezas. Então, por que a Espanha admitiu o fracasso do sistema de capitulações e adelantados? Porque, no fim das contas, ela não consegue arrecadar o que ela pretende. Ela não consegue cobrar dos adelantados o que ela imaginava que iria receber. É óbvio, o cara chega lá na Europa com 250 quilos de ouro e fala que arrumou só 25 gramas. Mas o navio está quase afundando. É isopor que eu estou trazendo da América. É uns porcos que eu estou trazendo de lá, rapaz. Tem que ver que bonito, as lhamas, né? Então, na realidade, o fracasso do sistema de capitulações e adelantados se dá pela incapacidade da coroa espanhola fiscalizar a ação desses caras e, portanto, não consegue cobrar os tributos. Tá? Lembrando, né, meninos, não adianta. O que engorda o boi é o olho do dono. Se não ficar em cima, os caras não vão pagar. Ou alguém acha que eu pago imposto de renda porque eu acho legal, porque eu acho bonito ser honesto. Né? Exato, porque eu acho que não, uma pessoa, eu respeito a lei por amor à lei. Não, eu respeito a lei, senão eu vou preso. Tá? Então, não adianta. Se não houver fiscalização, o sistema não funciona. E aí a Espanha vai ter que mudar o sistema e centralizar a administração. A maioria dos adelantados vai perder suas áreas de controle, vai ser excluído do sistema, e a Espanha irá centralizar a administração. Primeiro, serão criados na Europa dois órgãos. Serão criados dois órgãos que são, primeiro, la Casa de Contratación. La Casa de Contratación. O que é isso, chefão? A Casa de Contratação é o nome que se dá para o primeiro órgão criado pela Espanha com o objetivo de fiscalizar o processo de colonização. O primeiro órgão criado com o objetivo de controlar a colonização. Mas você sabe o que é interessante, cara? Aqui, o interesse da Espanha, muito claramente, é ganhar dinheiro. Então não é de se estranhar que o primeiro órgão criado seja justamente aquele com o objetivo de controlar a arrecadação tributária. A Casa de Contratação é a Receita Federal. A Receita Federal do mundo colonial. É isso que é. Então, o primeiro órgão criado é aquele que irá fiscalizar as atividades econômicas, controlar as atividades econômicas e a arrecadação de tributos. Não entendi, desculpe. Não. Vai ter um similar ao governo geral, tá? Mas um pouquinho para frente. Então, cria a Casa de Contratação, eu falo o seguinte, a Espanha só pensa naquilo. Entendeu? A preocupação da Espanha é só... Meu Deus, o negócio da Espanha é o seguinte, ele só pensa naquilo. Então, seria mais ou menos como se eu fosse construir uma casa. Então, eu preciso construir uma casa. Primeira coisa que eu vou comprar para construir minha casa, a cama de casal. Entendeu? Porque eu só penso naquilo. O que é a casa? É só a cobertura que vai em cima da cama. Porque eu só penso naquilo. A Espanha só pensa em arrecadar tributo. Então, o primeiro órgão criado é o que controla a arrecadação tributária. Mais tarde, será criado um órgão cuja função é a administração geral do sistema, que é o Conselho das Índias. Conselho das Índias é esquisito, né, meninas? Conselho das Índias parece que junta a Pocahontas, a Tainá, e vai dar conselho para alguém, né? Conselho das Índias. Coisa mais esquisita. Índias é porque América ainda não havia sido... a América ainda não era o nome definitivo.
Portanto, o conselho poderia se chamar Conselho das Américas, tá? Mas o nome original, Conselho das Índias, que é o órgão que vai controlar todo o processo administrativo, ficando inclusive na hierarquia por cima da casa de contratação. Então é óbvio que toda a questão da colonização fica sob o controle do Conselho das Índias. Acima do Conselho das Índias, o que está é o rei. Tá? Esses dois órgãos, eles ficam na Europa. Estão na Europa. Aí o aluno fala, Jefão, mas as comunicações não eram difíceis? Não era complicado para o cara, toma as decisões lá e até as decisões chegarem aqui? Sim, é complicado. Por quê que a sede desses órgãos é na Europa? Porque a Espanha ela vai demonstrar desde o princípio uma enorme preocupação em não permitir que o colono interfira no rumo da colonização. A Espanha, desde o início da colonização, está preocupada em não deixar o colono ter liberdades que possam vir a dar ao colono uma esperança de liberdade. Então a Espanha é extremamente controladora. Então esses órgãos têm sede na Espanha para evitar que os colonos tenham influência nas decisões desses órgãos. Tipo, o Conselho das Índias resolve criar a Casa de Contratação resolve criar um novo tributo, os colonos vão lá e põem fogo na Casa de Contratação. Então, para isso não acontecer, as decisões já chegavam aqui tomadas. 2, 3 meses depois que a decisão foi tomada, em exclusive. Só que, como é que fica a administração local se esses órgãos têm sede na Espanha? As questões locais serão decididas, e aí, para resolver as questões locais, o governo espanhol irá dividir a América em 4 zonas autônomas entre si, que são chamadas vice-reinados. 4 vice-reinados. Vice-reinado de Nova Espanha, vice-reinado de Nova Granada. Quem será esse porquinho? Vice-reinado do Peru e vice-reinado do Prata. Eu já falando, do Prata, sim, do Rio da Prata. Espanhola. Do que hoje é Texas até a Patagônia, excluindo o Brasil do Tratado de Tordesilhas. Mais ou menos? Sim. Texas foi incorporado pelos Estados Unidos em 1840. Flórida, 1819. Então imagina que tudo aquilo do Texas e da Flórida para baixo, passa pelo México, ali a região da América Central, entra na América do Sul, desconta o Brasil do Tratado de Tordesilhas e vai até a Patagônia. Tá? Isso era a colônia, isso era o que a Espanha possuía na América. Porque não valia a pena economicamente falando. Tá? E depois a Espanha começa a sofrer derrotas também. A Espanha vai se concentrar nas áreas mais ricas. A Espanha vai se concentrar, porque pelo Tratado de Tordesilhas, você já parou para pensar que pelo Tratado de Tordesilhas, a Groenlândia estava com Portugal? Porque será que Portugal nunca foi lá cobrar a Groenlândia? Né? É porque a concentração de interesses é onde você pode ter alguma riqueza. Tá? Então aquela região lá, é bom lembrar. Oi? Não dá para... Não dá para julgar. Não dá para a gente julgar. É assim, riqueza imediata, né? Porque se você for pensar que o México vendeu a Califórnia para os Estados Unidos num ano, no outro ano eles descobriram uma reserva de ouro na Califórnia, coisa de louco, tá? Então você vai pensar, puta, mas esse mexicano é coitado, mexicano é uma anta, né? A única coisa que inventou é a tequila, não tinha informação, tá? O México perdeu o Texas
para os Estados Unidos. Depois, hoje o Texas é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos. Meu Deus do céu! Então, tudo que o México só perdeu a melhor parte dele para os Estados Unidos, né? Onde tinha ouro e onde tinha petróleo. A gente toma o Acre da Bolívia, cava um buraco, acha um cachorro morto, né? Então, os caras acham petróleo, acham ouro. Então, realmente, não sabiam, não tinham como saber. Fala, meu amor. Não, esses vice-reinados são depois, não é capitania, é capitulações adelantadas. Sim, sim, já tinha acabado. O governo acaba com isso. Não, isso que já acabou. Capitulação é quando manda o adelantado para cá, o adelantado vem e faz o que quer. Não paga tributo, aí ferro neles, anula o sistema e começa a controlar. E aí divide a América em 4 zonas administrativas autônomas, que são chamadas vice-reinados, e cada uma vai ter um vice-rei, que faz o papel do governador geral aqui no Brasil, que cumpre o mesmo papel do que seria o do governador geral. Detalhe interessante de vocês observarem, meninos, é que a Espanha ela mostrou uma grande preocupação em qual foi o critério usado pela Espanha para criar os vice-reinados. A Espanha pega e engloba nessa área aqui tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência econômica dessa área. Então vamos imaginar, vamos usar um exemplo tosco, né? Gordo só pensa em comida. Então vamos imaginar que o vice-reinado do Prata, a base econômica do vice-reinado do Prata seja a produção de cachorro-quente. Tá? Então, o que nós vamos ter? Dentro do vice-reinado do Prata, você vai ter uma área que produz o pão, uma área que produz a salsicha, uma área que produz a batata frita, outra que produz a maionese, o ketchup, o saquinho plástico, entendeu? Então, tudo o que é necessário para a sobrevivência econômica do vice-reinado do Prata está dentro dele. Ele não precisa se relacionar com ninguém. Ele é autônomo em relação aos seus vizinhos. Isso não foi feito à toa. Tirando o exemplo idiota do cachorro-quente, mas, por exemplo, nas zonas de mineração intensa, por exemplo, na região da Bolívia e do Peru, quando você cria o vice-reinado do Peru, você tem ali também as regiões produtoras de mercúrio, que são essenciais para a mineração. Então, os vice-reinados, eles não se relacionam uns com os outros. A verdade é que o relacionamento dos vice-reinados com a Espanha é muito mais intenso do que entre si. Isso, meninos, nos ajuda a entender por que lá na frente, quando a América Espanhola se torna independente, ela se fragmenta em um monte de países. Na verdade, ela já foi criada pela Espanha, fragmentada. Nunca teve unidade na América Espanhola. E para piorar, já que desgraça pouco é bobagem, a Espanha percebe que há algumas áreas, por exemplo, o vice-reinado do Prata. Quais são os países que formam o vice-reinado do Prata? Argentina, Uruguai, Não, o Vasco da Gama é português. Não, só se foi da Índia, dos territórios portugueses da Índia. Paraguai e Bolívia. Acredita no Jefão, tá? Pois bem, esses são os países que formam o vice-reinado do Prata. E aí, meninos, o questionamento. E o Chile? Por que o Chile não faz parte do vice-reinado do Prata? Porque o Chile está muito isolado. O que isola o Chile da Argentina? Os Andes. Eram praticamente intransponíveis. Tá? Então, o que o governo espanhol percebe? Que o Chile, o vice-rei não tem como tomar decisões relativas ao Chile por conta da dificuldade. Então, para a Espanha é um risco. O Chile fica muito isolado e pode sofrer uma invasão. Assim como você tem o vice-reinado de Nova Espanha, que é o México,
é muito isolado de Cuba, porque Cuba é uma ilha. Então, o que o governo espanhol vai fazer? Vai criar as chamadas capitanias gerais, não confundir com capitanias hereditárias. O governo espanhol vai pegar algumas áreas que são de menor extensão territorial e que não têm a mesma autonomia econômica, tá? Essas áreas que são relativamente isoladas e onde, supõe a Espanha, o risco de invasão é maior, ela vai transformar em capitanias gerais. Como se fosse, em tese, o governador da capitania geral, ele está hierarquicamente abaixo do vice-reinado mais próximo dele. Então, o governador do Chile deveria satisfação ao vice-rei do Prata. Mas na prática, os contatos eram muito poucos. Na realidade, funcionavam de forma praticamente independente entre si. Um outro aspecto que revela a importância estratégica militar, o medo da Espanha de perder essas regiões. Os vice-reis são civis. Os governadores das capitanias são militares. Tá? Então revela o risco que essas regiões sofrem de invasão. Então nós temos vice-reinado do Chile, vice-reinado da Venezuela, vice-reinado da Guatemala, vice-reinado de Cuba, vice-reinado do Yucatán. Você tem vários vice-reinados, várias capitanias espalhadas pela América. Então, na realidade, se você olhar a maneira como a Espanha colonizou a América, ela já colonizou dividindo a América em 9. E aí, o que nos tem que causar surpresa não é o fato da América espanhola ter se dividido no momento da independência, mas é o fato dela ter se dividido tanto. Tá? Porque esperar que aquilo lá ia se manter unido é sonho do Simão Bolívar, tá, meninos? Mas ele mesmo sabia que era muito difícil incluir determinadas... Ele mesmo sabia que o México não ia entrar na brincadeira, tá, meninos? Mas é interessante como a Espanha divide para facilitar a administração. É um território tão grande, a gente até assustou com o tamanho do território, um território tão grande, não tem como você ter um cara só, né? Lembrando que quando o governo português cria o governo geral para o Brasil, o território brasileiro era malemar 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? Que era o território determinado pelo Tratado de Tordesilhas, sendo que eu não sei dizer para vocês se 10% já estava ocupado. Tá? E aí, da mesma forma que os governadores gerais não tinham como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, os vice-reis, os governadores de capitania, não tem. Gente, as distâncias são grandes demais. Mesmo dividindo, olha o tamanho do vice-reinado do Prata. 2 milhões de quilômetros quadrados. Vocês assustaram com a Bolívia, mas não esquece. Por que chama vice-reinado do Prata? Porque lá passa um monte de prata. Tanto é que eles vão... Vocês querem brigar comigo hoje? Eles estão lá, passa prata. Essa prata sai da onde? Do Potosí. Do Potosí, na Bolívia. Tá? Então sai da Bolívia, desce pelos rios e vai sair ali na desembocadura do Rio da Prata. Tá? Por isso o vice-reinado do Prata. É interessante, são questões interessantes. Mas imagina o vice-rei do vice-reinado do Prata. O cara tá lascado. Olha o tamanho da área que ele tem que governar. É uma área do tamanho do Brasil, do Tratado de Tordesilhas, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele consegue controlar tudo? Não. Então, aqui na América Espanhola, o governo espanhol, mais uma vez, vai adotar uma medida semelhante ao que foi adotado no Brasil. Autoriza-se a criação de câmaras municipais. Tá? Só que Câmara Municipal é o nome do que acontece no Brasil. Na América Espanhola, a gente tem que lembrar, a Câmara Municipal na América Espanhola é aquele lugar aonde pendura a camisa. Onde é que pendura a camisa? No cabildo. Tá, meninos? Então, cabildos, que são as câmaras municipais na América Espanhola, serão criados com o objetivo de administrar as cidades na medida em que elas estão sendo criadas.
Esses cabildos terão muito mais importância na prática do que no papel. No papel, eles não deveriam ter tanta autonomia, mas a dificuldade de comunicação é tanta que acaba que eles funcionam como o poder cotidiano na administração pública. Tá claro, meninos? Então tá aí, ó. Casa de Contratação e Conselho das Índias na Europa, vice-reinados, capitanias e cabildos na América. Na questão da justiça, são criados tribunais volantes. Bom, criam as audiências, que são tribunais volantes. A administração espanhola é muito mais rigorosa que a portuguesa. Gente, os espanhóis, eles eram muito mais controladores do que os portugueses. Sim, mas eles têm uma preocupação quase que paranoica, por exemplo, em apagar a cultura do índio, apagar a cultura pré-colombiana. Então, é uma questão interessante que, por exemplo, havia regras estabelecendo qual deveria ser o traçado das ruas das cidades. Na medida em que as cidades vão surgindo, o traçado de suas ruas tem que ser assim, assim, assim. Por isso que as capitais, as antigas capitais da época da América colonial, elas são reproduções de cidades europeias. Elas são perfeitas reproduções de cidades europeias. Não, e eles fizeram questão de destruir, entendeu? Aqui não precisava. Aqui você não tem essa preocupação, porque o coitadinho do índio era um nômade vivendo na Idade da Pedra. Lá onde o índio tem um alto nível de sofisticação, você destrói essa sofisticação e substitui pelo modelo deles. Então eles eram muito mais controladores. Um outro aspecto também que a gente tem que entender é essa paranoia da Espanha contra a possibilidade de uma independência. Isso não existe quase que aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito espanhola. Na América espanhola, como é que se organiza a sociedade? A sociedade da América colonial espanhola, a divisão social é mais complexa do que no Brasil. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo o seguinte: aqui no Brasil, se o cara fosse branco e rico, as portas do paraíso estavam abertas para ele. Lá na América espanhola, as coisas não são bem assim. A sociedade está dividida. Ó, chapetones, criolhos, os mestiços e aqui índios e negros. Depois eu explico por que eu não estou colocando um em cima do outro. Por que eu estou colocando eles lado a lado. Gente, um negócio que vocês não podem esquecer em hipótese alguma é que na colonização espanhola existe uma divisão no seio da elite branca. Existe uma divisão entre os brancos. Na América espanhola, chapetones e crioulos são brancos. Isso. Todos, não, é claro que são descendentes de europeus. Se nasce um negão albino, não vai ter esse privilégio, tá? Isso. O chapetone é o cara que nasceu na Espanha. O crioulo é o descendente de espanhóis que nasceu na América. Nasceu na América tem uma redução drástica no nível de seus direitos políticos. Tá? Então, por exemplo, os cargos mais importantes, como vice-reis, como governadores de capitania, esses caras são todos nascidos na Espanha. Nasceu na América, não pode assumir esses cargos. Os crioulos, isto é, brancos nascidos na América, o máximo que podem ocupar é postos dentro dos cabildos. Tá? Então, nas câmaras municipais, os crioulos até podem participar. Mas nos cargos mais elevados da administração pública, só quem nasceu na Espanha. Isso, meninos, cria uma limitação drástica. Porque aqueles que vêm para a América, aqueles espanhóis que vêm para a América, para investir na colonização,
e que vão se tornar grandes fazendeiros ou importantes mineradores, aquele pessoal contínuo empresarial que vem para cá para tocar a colonização com o suor do seu trabalho, esse pessoal vai constituir família aqui. E aí essas famílias, os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos, porque isso vai durar quase 300 anos, esses caras que são brancos, descendentes de europeus, mas nascidos na América, não têm direito de participação política praticamente nenhuma. Tá? Então quem assume os cargos são os recém-chegados da Europa. Por quê? Para você evitar que você crie uma elite colonial que administra a colônia e que ao mesmo tempo tem interesses econômicos. Exatamente, para você evitar que o colono, o interesse dos colonos, acabe predominando no rumo da colonização. Então, só quem vem da Europa. E aí, você sabe que a gente não tem tempo, mas de vez em quando os alunos fazem cada pergunta que dá vontade até de fazer cocô, né? Perguntam assim, ô chefão, e se o crioulo pegasse e mandasse a mulher grávida dele lá para a Europa, para o filho nascer chapetone, mas o moleque nascesse no meio do caminho, aí ele virava um chapetolo, né? Criolone. A pergunta, então assim, é muito importante entender que, gente, quem vem para a América para investir, quem vem para a América para trabalhar, não são pessoas, não são brancos com perfil de se tornarem membros do vice, não vão ser vice-reis, nunca. Porque quem vem para cá para trabalhar é burguesia. E na época você vive uma sociedade monarco-absolutista, onde os cargos mais importantes pertencem à nobreza. Então o que acontece? Quem é nomeado para ser vice-rei é um membro da nobreza espanhola, um cara que está falido, que está fudido, que vem para cá, fica 5 anos e vai embora de volta para a Espanha para gastar o dinheiro que ele arrecadou aqui. Então não tem muito essa coisa do crioulo ter esperar, eu vou mandar minha mulher grávida para ter o filho lá na Europa, porque assim ele vai ser chapetone, ele vai ter chance de receber um cargo importante. Isso normalmente não acontece, não existe. Tá? Outra coisa é a preocupação da Espanha em evitar que o crioulo precise mandar seus filhos para a Europa. Para que imagina que eu sou filho de um crioulo. Meu pai me manda para a universidade, lá na Espanha. Chego lá na universidade, é festa, é axé, morando na República, lá em Salamanca, lá em Madrid, o pau quebrando, puf, engravida uma moça. Aí o que você vai ter? Um crioulo voltando à América com um filhote chapetone. Para que isso não aconteça, o que o governo espanhol faz? Funda universidades aqui mesmo. As mais antigas universidades fundadas fora da Europa estão na América. A mais antiga universidade fora da Europa é a Universidade de São Domingos, tá? Fundada na ilha de São Domingos. Mas você tem várias universidades fundadas, todas. O sistema educacional é todo ele controlado pela igreja. Isso não tem escapatória. Mas você tem um monte de universidades na América Espanhola fundadas no século XVI. É muito interessante observar isso. Não, nessa época não tinha nem esse nome ainda. Tá? Sim, eram universidades católicas. Tá? Considerando que aqui no Brasil as primeiras universidades datam do século XX, né? É muito triste a gente observar isso. Mas era uma maneira de você prender as famílias crioulas para que elas não precisassem retornar à Europa, para que elas não precisassem ir à Europa estudar. Tá, meninos? Então... mas o interessante é isso, o seu filho, você crioulo, o seu filho nunca vai ser chapetone. Por quê? Porque até você tem como ficar aqui para estudar e piriri pororó. Tá certo, meninos? Gente, um abraço gigantesco então. Na nossa próxima aula a gente volta a falar de história antiga.